1 Pedro, capítulo de número 2, versos de número 9 e 10. 1 Pedro 2, versos de número 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Se for do Corinthians, eu paro de pregar aqui já. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pelo sorriso do Felipe lá em cima, você que é corintiano, Deus está te honrando hoje, tá? Mas presta atenção aqui, tá bom? Presta atenção aqui. Depois você vê os gols. Deus transforma gente pecadora como nós, destinada à morte, em raça eleita, em um povo de propriedade exclusiva dele, para que a gente possa viver todas as bênçãos e todos os propósitos de Deus. Nós não éramos povo, a Bíblia está dizendo. De órfãos, ele fez filhos. E desses filhos, ele deu origem a um povo. Ele está dizendo, vocês não eram, mas agora vocês são. Vocês não tinham um espaço, mas agora vocês têm. Deus tinha um povo. Se você olhar a história, se você olhar o Antigo Testamento, Deus tinha o seu povo, os hebreus. Um povo que caminhava junto, presta atenção nisso, por razões geográficas, porque eles estavam na mesma região, caminhavam juntos, por questões sanguíneas, porque eles tinham vindo de uma mesma linhagem, e eles caminhavam juntos, por causa de uma mesma cultura. Mas lá em João capítulo número 1, a Bíblia diz que ele veio para os seus, está falando de Jesus, mas os seus, os hebreus, não o receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Havia um povo que caminhava junto, que tinha a mesma linhagem sanguínea nas tribos, mas estava tudo da mesma árvore genealógica, que eles tinham a mesma cultura, inseridos no mesmo contexto, e isso os unia. Mas eles não receberam a Cristo, e por não terem recebido a Cristo, Deus deu a oportunidade para que todos aqueles que nele creem pudessem ser feitos filhos de Deus. Quem não era, se tornou povo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo aqui. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos. Nós não éramos povo, mas o Senhor nos fez povo através de Cristo Jesus. Nós só estamos assentados aqui porque outras pessoas desprezaram a oportunidade de caminharem como filhos de Deus. Não reconheceram o seu Filho unigênito Jesus. E por causa desse desprezo, nós que não éramos, hoje somos. Nós que não tínhamos acesso, hoje temos. E aquilo que nos une não é mais agora uma linhagem sanguínea natural, é uma linhagem sanguínea celestial através de Cristo Jesus. Aquilo que nos une hoje, Pai, não é a geografia de uma terra santa. Nós estamos situados, Senhor, num reino, um reino eterno. E a cultura que nós temos, Pai, não é uma cultura religiosa. Não estamos com o Senhor porque somos judeus, ou somos católicos, ou evangélicos, ou espíritas. Nós estamos com o Senhor porque nós temos Cristo. É Ele quem nos liga, é Ele que nos une. E nós celebramos essa oportunidade que o Senhor nos deu. E te agradecemos por tudo isso. E celebramos, Pai, a oportunidade de pertencer a um lugar que nós não tínhamos acesso.
mas hoje temos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que rejeitaram, aqueles que antes caminhavam por causa de questões geográficas, sanguíneas e culturais, abriram espaço para que eu e você pudéssemos caminhar de uma forma diferente. Desde o dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, um novo tempo se estabeleceu para o povo de Deus, em que aquilo que nos une já não são questões geográficas, já não são questões sanguíneas, já não são questões culturais. Aquilo que nos une é um lugar chamado igreja. O lugar onde nós nos ajuntamos é um lugar chamado igreja. E o que é igreja, meu irmão? Guarda isso para você. A igreja é a embaixada dos céus para aqueles que são concidadãos do reino de Deus, possam se ajuntar em qualquer lugar da terra. Isso é igreja. A igreja é uma embaixada. A igreja é como se fosse um território de Deus no meio do território do mundo, aonde aqueles que são filhos de Deus, que não pertencem a esse mundo, podem se ajuntar, podem se unir. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui. Nós não somos desse mundo, nós não estamos destinados a perecer neste lugar. E aquilo que o Senhor fez em nossa vida, aquilo que o Senhor realizou na nossa vida, nos deu acesso a um lugar chamado igreja. A igreja do Senhor é uma embaixada, é uma extensão do reino de Deus, onde aqueles que não pertencem a esse mundo podem se juntar. É a mesma ideia, você conhece essa ideia. Se um estrangeiro está num território estranho, quando ele precisa de um socorro, quando ele precisa de pertencimento, quando ele precisa de algo que está relacionado à sua nacionalidade, ele vai numa embaixada. É uma extensão do seu país no lugar estranho. Prazer, isso é igreja. É isso que nós estamos vivendo aqui. É dessa forma que nós vemos aqui. Você é um estrangeiro nesse mundo. E a igreja é o lugar mais próximo do seu novo lar que você vai encontrar na terra. A igreja é o lugar mais próximo daquilo que nós vamos viver quando não estivermos mais aqui. Por isso a primeira pergunta que eu preciso fazer para você hoje, nessa noite é: qual é o valor que você dá para a igreja? Qual é o valor que você dá para este lugar? Para esse ambiente, para esse ajuntamento? Eu vou passar um vídeo aqui, o Felipe vai passar um vídeo para a gente. E as igrejas evangélicas, elas são ágeis porque assim, eu lembro da gente discutindo em sala de aula disso há 15 anos atrás já, que era assim, os alunos ficavam impressionados, tudo classe média alta e alta, acostumaram a pagar uma grana por análise, e quando o analista faz fica todo feliz, né? Não, mas os evangélicos pagam dízimo, como se toda igreja evangélica fosse um campo de corrupção generalizado, que não é fato, certo? Então assim, mas eu acho que essas igrejas evangélicas, você entra numa igreja dessa, você ganha relações, você deixa de ser terrivelmente invisível, como a maior parte de nós todos somos, inclusive quando você está falando de um extrato social médio para baixo. Invisibilidade e relevância. O Brasil é um país que nega a cidadania a todo mundo, praticamente, talvez não a uns 4 ou 5 pessoas, nega a cidadania a praticamente todo mundo. Então você entra na igreja, você ganha o que fazer no final de semana, os filhos de repente começam a namorar, né? Você faz amizade, normalmente as mulheres vão primeiro, porque as mulheres sempre buscam ajuda mais fácil do que os homens ficam mais... né? Mesmo que esteja enchendo a cara, consegue levar um cara desse para a igreja, ele chora, ele é abraçado, faz amizade, tudo isso no âmbito do batismo do Espírito Santo, certo? Então eu acho que a teologia da prosperidade, ela se realiza, inclusive quando de repente ele arruma um emprego para mim. Estou desempregado há muito tempo, começo a trabalhar com o irmão, certo? O irmão tem lá um negócio no bairro, a gente começa a trabalhar junto, a gente tem programa de final de semana, você estabelece uma rede de relações. Isso é profundamente liberal no sentido econômico, eu quero dizer. É uma igreja
tratando como um singular universal dos evangélicos, você não é uma igreja só, é uma igreja em que dá às pessoas a iniciativa de buscar se relacionar com Deus, sem muita burocracia, e na medida em que elas apresentam alguma mínima melhoria de vida, seja econômica, seja social, elas vão interpretar isso e vão ajudá-las a interpretar assim, como sendo uma forma de reconhecimento de que elas receberam o Espírito Santo, o batismo, receberam Deus no coração. Eu acho isso humano, demasiado humano. Ele está dizendo que a igreja é um lugar de transformação, onde a gente desenvolve relações, um lugar onde a gente cria uma rotina gostosa, a gente conhece pessoas. É um lugar onde, daí ele fala de teologia de prosperidade numa perspectiva muito legal. Que muitas vezes a teologia da prosperidade se realiza dentro da igreja, não dessas bagunças que a gente escuta, mas às vezes um irmão que está com uma necessidade, está desempregado, conhece um outro irmão que abre uma porta. E isso gera prosperidade na vida dele. Isso acontece dentro da igreja. A igreja, nós temos a possibilidade também, e ele fala sobre isso, de se aproximar de Deus sem burocracia. Você se assenta, você escuta e você recebe. A igreja melhora a gente. Ele está dizendo isso de uma forma muito clara. E eu concordo com tudo que esse cara fala. Ele é um filósofo bem conhecido, o Dr. Luiz Felipe Pondé. E eu concordo com as coisas que ele fala. Eu acho que ele é muito assertivo nos privilégios, nas mudanças que a igreja vai gerar na nossa vida. Por isso que a hora que eu assisti esse vídeo, eu fiquei impactado. E mais impactado eu fiquei por saber que esse cara é um cara ateu. Que ele não faz parte, ele não acredita naquilo que a gente acredita. Mas ele acredita no ambiente que a gente pertence. Ele não consegue acreditar que Jesus transforma. Mas ele consegue entender que a igreja tem um poder transformador na nossa vida. Ele não é um teólogo, ele não é um religioso, ele não faz parte da igreja, mas ele entende o quão importante é na vida de uma pessoa pertencer a uma comunidade de fé. A Bíblia não diz que quando a gente não falar, as pedras clamarão? Olha uma pedra clamando aí. Olha alguém dizendo acerca de algo que nós não podemos desprezar, que é a vida em comunidade. E quando eu vi essa entrevista essa semana, meu irmão, eu fui confrontado mesmo. Para pensar qual é o valor, qual é o reconhecimento que eu tenho dado para esse ajuntamento. Não para as funções que eu realizo, não para o culto que a gente prepara, não com a coordenação da igreja, não com as canções que estamos cantando, nas programações que nós vamos ter, mas na importância que existe de poder estarmos juntos, de poder viver uma vida em comunidade. Porque a gente está contemplando tanta coisa, olha a palavra, o louvor hoje, diga-se de passagem, o louvor hoje estava top demais, parabéns para os irmãos, vocês estavam no óleo hoje os irmãos. Mas a gente fica às vezes contemplando tudo isso, e a gente não para pensar o quão importante é o fato de estarmos aqui, de poder ter um lugar nosso, esse lugar é para você, de poder ter pertencimento, de ter uma casa de oração, uma comunidade de fé. Isso é determinante na nossa vida. Isso é tão determinante na nossa vida, que eu quero que você faça um exercício mental aqui. Olha para a tua vida agora, ok? E tira o lazer que você tem no tempo livre. Você vai tirar agora. Tira aquela série que você assiste, tirou. Acabou, Caio, aquela série lá. Tira essa série. Tira aquele futebolzinho semanal, o beach tênis, se você é mais descolado. Tira aquele chá da tarde com as amigas. Tira, pode tirar. É possível se adaptar sem isso? É possível. Faz o outro exercício. Você que é doutrinado, tira a academia. Eu já tirei, faz quase 40 anos que eu tirei a academia. É possível viver sem. Tira a academia, tira. Você vai se adaptar. Você faz calistenia, né? Que é aquele negócio que a pessoa faz com o peso do corpo, né? A mulher pode fazer uma zumba em casa. Dá para tirar. É possível. Tira a faculdade.
Tira a sua carreira, aquilo que você viveu lá durante tantos anos. Muda de área depois dos 40 anos. É possível. É possível se adaptar, por incrível que pareça. Ainda no mesmo exercício. Tira a igreja. Tira. Quando eu pensei nisso, me deu um vazio existencial. Só de pensar nisso. Eu fiquei pensando, nossa, como será que é ter final de semana? Como que será emendar o feriado? Como que é não ter compromisso, ficar assistindo os gols, assistir o jogo do Corinthians e torcer contra no final da tarde? Como que é viver assim? Meu irmão, por mais tentador que isso seja, eu não tenho paz em uma vida assim. Eu não consigo imaginar uma vida assim, eu não consigo projetar uma vida assim. Não faz sentido tirar a igreja, porque não tem nada que supra, não tem nada que se equipare. Lazer você troca, exercício físico você troca, relacionamento você pode trocar, amizades, ciclos que você está. Mas não existe nada equiparado à igreja. Nada equiparado a esse ajuntamento que nós temos aqui. E não existe ninguém que ame a Deus de verdade, que não ame a igreja, que não ame esse ajuntamento. Embora esse formato de igreja, ele seja gerido por homens, ele tem falhas. Ele é feito dentro do modelo que Deus já nos deu, no modelo que Deus já realizou sobre a nossa vida. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre esse modelo, sobre isso. Mas entenda algo, vamos fazer uma análise aqui. Você é um peixe, ok? Você é um peixe. Jesus é a água. A igreja é o habitat natural que você tem. É o seu ecossistema. É o lugar onde você se desenvolve. Uns gostam de águas mais tranquilas, os hinos, sabe? Pregador que não se mexe, normal. Uns gostam de água mais turbulenta, né? Gosta. Uns gostam de água mais doce. Oi, meu lindo, minha linda. Outros gostam de águas mais salgadas. Arrependa. Ô, raça de víbora. Fato é que nós precisamos entender algo. Deus tem todo tipo de igreja para todo tipo de gente. O Senhor preparou esse espaço. Por isso que nós vemos igrejas diferentes, meu irmão. E é errado quando eu e você, seja um membro ou seja um líder religioso, acha que igreja concorre. Não, meu irmão, é o habitat, é o sistema de outras pessoas que tem uma experiência de fé, que tem um desenvolvimento de fé diferente do nosso. Algumas semanas atrás começou uma movimentação, se você acompanha a internet, que os nossos irmãos da igreja Red de Indaiatuba, a maior igreja que nós temos na região, estão vindo para Itu. Vão montar uma igreja aqui em Itu, vão começar um trabalho aqui em Itu, porque ele já tem 300 membros em Indaiatuba que moram em Itu. A hora que eu vi, eu me alegrei, comentei, falei com o Tiago, que é o pastor da Red de Indaiatuba, e ele falou assim: Rafa, vamos tomar um café. Nós não concorremos, querido. Nós precisamos encontrar na igreja um lugar de pertencimento. Nós vamos entender o quão importante isso é. Não, a igreja não é um lugar com cercas. A igreja é um lugar com pasto, onde nós nos alimentamos com aquilo que faz bem para o nosso coração. E cada um gosta de um tipo de alimento, um tipo de preparo, um tipo de ambiente. E isso é normal. O que nós não podemos é estar fora desse ecossistema. Deus, ele não determina, entenda isso. Deus não determina o lugar onde você deve estar. Ele pode confirmar, pode clarear a ideia para você. Mas isso é uma escolha tua. Deus não determina o lugar que você deve estar. Mas ele determina que você precisa estar em algum lugar. Lá em Hebreus 10, 25,
O escritor aos Hebreus diz o seguinte: não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. O que ele está dizendo é o seguinte: não deixe de congregar, porque o Senhor está voltando. E no meio da congregação é que a gente se melhora. É no meio da congregação que a gente escuta aquilo que a gente precisa. É no meio da congregação que a gente recebe aquilo que nos ajuda a continuar seguindo com Jesus. Então, o que aprendemos sobre essa comunidade, sobre esse ajuntamento do qual nós pertencemos, sobre vivermos como igreja, é o seguinte, ok? São 5 pontos simples que eu quero tratar com você hoje, de forma bem didática e claro. O Felipe vai pregar por mim hoje, e eu só vou complementar o que ele estiver fazendo. Primeira coisa, a igreja é um lugar de encontro com Deus. É isso que a igreja é. Nós estamos aqui porque nós queremos receber algo da parte do Senhor. Nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor fala neste lugar. Nós estamos aqui porque nós sabemos que o Senhor escuta aquilo que nós estamos fazendo neste lugar. Que essa adoração chega a Ele, que esse louvor chega a Ele, que as nossas orações, que os nossos propósitos chegam a Ele, que os nossos dons e talentos colocados diante dEle chegam a Ele. E que Ele também se achega a nós através da sua palavra, do teu Espírito, quando a palavra é ministrada sobre a nossa vida. Aonde nós nos reunimos como igreja, Ele se manifesta. Mateus 18:20 diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Ele está. Ali Ele se faz presente. Ali Ele se manifesta. Nós buscamos o Senhor aqui, nós adoramos Ele aqui, e nós crescemos no conhecimento aqui, nós encontramos coisas de Deus nesse lugar. É para isso que nós estamos aqui, que não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver com uma filosofia pessoal, não tem nada a ver com uma filosofia egoísta. Nós estamos aqui para receber de Deus e sermos direcionados por Deus. Ela diz que o próprio Moisés, ele tinha um lugar de encontro com Deus, a tenda do encontro, um lugar onde ele estava junto, onde ele ia, onde as pessoas entendiam que era importante esse ambiente. Nós precisamos, mas pastor, a Bíblia diz que se eu entrar no meu quarto e fechar minha porta, Deus vai falar comigo, vai. Se eu estiver no meu carro, Deus vai falar comigo, vai. Não, Ele não habita nesse lugar, não. Mas no nosso ajuntamento, existem coisas que só acontecem aqui. O Salmo de número 133 diz que quão bom e suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba, escorre pelas vestes. E ele fala sobre o monte, mas ele termina dizendo algo muito importante acerca da comunhão. É ali que o Senhor ordena a bênção. Existem coisas que só no meio da comunhão a gente consegue. Existem coisas que só no meio da comunhão nós temos acesso. E nós precisamos valorizar isso, porque nós encontramos coisas de Deus aqui neste lugar. Nós chegamos de um jeito, meu irmão, se a gente entender o poder desse ajuntamento, a importância desse ajuntamento, nós chegamos aqui e saímos diferentes. Nós chegamos aqui e pela mesma porta, no mesmo dia, no intervalo de alguns minutos, e saímos diferente da forma que chegamos, porque é um lugar, é um momento de encontro com Deus. Mas eu posso? Pode, mas esse momento é um momento exclusivo para isso. A gente para tudo aqui. Você não está trabalhando home office aí não, né? Não? Tem nada aí que você está fazendo, né? Em casa você está. Se alguém te ligar agora, você não vai atender, eu sei. Estou na igreja, daqui a pouco eu ligo. Beleza? É uma dedicação exclusiva. É um momento em que nós paramos a nossa vida e falamos assim: Deus, agora é nós. Eu e o Senhor. É um lugar de encontro com Deus. A segunda coisa que a igreja é um lugar de família espiritual. Efésios 2,19, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e sois da família de
Deus. Meu irmão, igreja é família. Por que a família? Porque quando você ora, você não fala Senhor nosso, você fala Pai nosso. A Bíblia não nos chama de amigos, nem de colegas, a Bíblia nos chama de irmãos, porque nós estamos ligados à mesma paternidade. A igreja é uma família. A igreja precisa ser desenvolvida nesse aspecto. Nós estamos ligados como uma família, filhos do mesmo Pai, tendo Jesus como filho primogênito da genealogia em Deus. E nós agora, irmãos, concidadãos, pertencentes do mesmo lugar, a família espiritual. Aqui não tem órfão, aqui não tem viúva, aqui não tem gente que foi abandonado, aqui todo mundo está no mesmo patamar. Isso é tão maravilhoso, querido. Se eu puder usar um exemplo pessoal da minha vida, a primeira coisa que a igreja me deu foi família, porque eu não tinha. A primeira coisa que eu encontrei na igreja foi muitos pais, muitas mães, muitos irmãos. Muitas pessoas que decidiram me amar, decidiram caminhar comigo, investir na minha vida, em um momento que eu não tinha ninguém. A igreja tem esse poder. A igreja deve exercer esse poder. Tiago vai dizer isso, que a verdadeira religião é inclusive essa. É se abster das coisas do mal, então viver uma vida de santidade, mas cuidar dos órfãos e das viúvas. Por quê? Porque nós somos a família. Nós somos família. E nós precisamos entender a importância disso. A igreja não é apenas um prédio, mas é uma família onde nós compartilhamos amor, onde nós compartilhamos cuidado, onde nós compartilhamos encorajamento. É nesse lugar, querido. A gente consegue fazer isso pela fé, a gente consegue fazer isso com o poder do Espírito Santo, a gente consegue fazer isso por amor ao Senhor, por entender os princípios do Senhor. Quando alguém aqui dentro diz que vai fazer tal coisa, a gente tem que dizer, em nome de Jesus, se Deus está te direcionando, isso vai. Eu me lembro de uma história, não foi minha, mas um pastor que eu conheço, compartilhou comigo essa história. Ele disse que ele morava numa cidade, ele é pastor numa cidade no interior de São Paulo, uma cidade de 17 mil habitantes, muito simples. Uma comunidade simples, uma igreja simples, 17 mil habitantes, querido. E disse que durante um dos cultos, uma mulher pediu para falar com ele, estava com a filha e falou assim: pastor, é o seguinte, a minha filha, ela está terminando o ensino médio e ela está falando que ela vai fazer medicina, pastor. E ela colocou isso na cabeça. E pastor, eu faço faxina. Que condição que eu tenho de poder isso? Eu estou falando para ela fazer um outro curso, ela fazer um curso técnico, ela trabalhar. E ele diz: irmã, eu vou conversar com a tua filha, chama ela aqui. Chamou a menina e falou assim: sua mãe me falou que você quer fazer medicina, falou que você está com desejo de fazer. Filha, deixa eu falar algo para você. Agrade do Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Se Deus tem colocado no teu coração, ora, pede a Ele, que você pode conseguir, que você pode chegar. A mãe estava olhando no natural, meu irmão. Essa menina, ela foi prestar faculdades federais, né? Porque não tinha condição de pagar uma pública, uma privada. Prestou 5 vestibulares. Saiu o primeiro, reprovou, o segundo reprovou, o terceiro reprovou, o quarto reprovou, quinto reprovou. A mulher chega e falou assim: obrigado, viu, pastor? Obrigado por ter alimentado algo no sonho da minha filha que não realizou. Passou alguns meses, 2, 3, saiu o resultado do Enem. E naquele ano, o Enem começou a valer como nota de entrada para algumas faculdades. Nota de corte para a ProUni. E essa menina, ela teve quase nota máxima. Entrou na faculdade de medicina. Na primeira semana conseguiu um estágio remunerado. No 4º ano de medicina, comprou uma casa para a mãe. A igreja é um lugar de encorajamento, querido. Aqui a gente pode fazer o que famílias não fazem. Aqui a gente pode ser irmão que pessoas não tiveram, pais que as pessoas não tiveram. Nós podemos ser o apoio que pessoas não têm. É neste lugar. Porque se a gente não acredita no sobrenatural aqui, a gente vai acreditar onde? Se a gente não acredita que Deus pode fazer milagres aqui na vida das pessoas, a gente vai acreditar onde?
Essa família, ela tem um poder diferente. Isso não é para menosprezar a tua família. A nossa família não é melhor. A nossa família tem uma perspectiva celestial. A nossa família, ela pode suprir vazios que o mundo não supre, que a família material e a família sanguínea deixou. E isso muda tudo. É por isso que eu sempre digo, quando eu tenho oportunidade de falar sobre a igreja, é que se eu não tivesse conhecido Jesus na igreja, eu teria continuado na igreja só por ela mesma. Porque aquilo que a igreja fez na minha vida, só as pessoas, elas acreditavam mesmo antes de eu acreditar. A igreja, ela tem um poder. A igreja é uma família. E nós não podemos abrir mão disso. Este é um lugar da gente ter relacionamentos familiares. Porque nós somos filhos do mesmo Deus. Nós somos irmãos consanguíneos através do derramamento de sangue de Cristo Jesus. Esta é a igreja. A igreja também é um lugar, terceiro ponto. A igreja é um lugar de cura e de restauração. Tiago 5, 14, 15. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros da igreja. Este faça oração sobre ele. Unge com óleo em nome do Senhor. A igreja é um hospital espiritual, querido. A igreja é um lugar de cura. A igreja é o lugar, meu irmão, você pode levar em qualquer lugar e não ter solução. Você pode trazer a igreja. E Jesus tem aquilo que nenhum lugar tem. Jesus tem a cura para o maior problema da humanidade. Jesus tem a cura para o maior problema do homem. Jesus, ele tem a solução para qualquer vida. Jesus vai aonde o médico não vai, aonde o psicólogo não vai, aonde o medicamento não vai, aonde os tratamentos não chegam. É só em Jesus que nós encontramos. E a igreja é este lugar. A igreja é o lugar quando nós estamos machucados, quando nós estamos feridos, quando nós estamos vivendo com aflições. Este é o lugar onde nós temos que estar. É aqui que nós encontramos cura. É aqui que nós encontramos muitas vezes uma palavra que vai mudar a nossa vida. Ou às vezes um abraço que vai ser um conforto. Ou uma oração que vai restaurar a nossa história. A igreja é um lugar de restauração. A Bíblia nos conta uma parábola lá em Lucas 10, a parábola do bom samaritano, e você talvez já tenha escutado essa história. Mas é interessante que havia um homem caído que tinha sido roubado e tinha sido espancado durante o trajeto. E durante ali o seu declínio e a sua quase morte, passa por ele um sacerdote que estava indo para o culto, passa por ele um levita que também estava indo para o culto. E aqueles dois ignoram essa situação dessa pessoa, talvez pensando que o melhor que eles podiam fazer era cumprir as suas funções. Mas a Bíblia conta que em contrapartida passou um samaritano, um homem que não tinha o porquê parar, mas mesmo assim parou. E esse homem ajuda, serve, cuida, hospeda e ainda deixa recomendações acerca do tratamento daquele homem que estava ferido. E Jesus, ele usa esse exemplo, essa parábola, para falar sobre amor ao próximo. Ele usa essa parábola para falar sobre cuidado entre irmãos. A igreja precisa olhar para isso. Aquilo que fazemos aqui, só vale a pena se vidas forem restauradas, se vidas forem transformadas. Como eu disse já nesse culto, em algum momento, Deus não precisa deste lugar. O fato de estarmos aqui cantando a Ele não faz Ele mais Deus, nem menos Deus. Ele é Deus. Nós precisamos desse lugar. Nós precisamos estar aqui. Quando nós cantamos a Deus, não é bom para Ele, é bom para a gente. Quando nós oramos a Deus, não é bom para Ele, é bom para a gente. Quando nós cuidamos das pessoas, não é bom nem para as pessoas, é bom para a gente. Porque é este lugar que nós estamos. Os textos de Atos, nós usamos lá Atos 4, mas Atos 2, a partir do 42, também fala sobre isso. Não havia necessidade, todo mundo era bem cuidado, todo mundo era assistido, todo mundo era curado, todo mundo era provido. Este é o lugar da igreja. Este é o lugar da igreja.
Tem pessoas aqui, meu irmão, isso não é indireta, é uma direta, que ainda não conseguiram entender o que a gente está vivendo aqui. Mas uma das coisas que a gente mais fala, a pior coisa para a gente como pastor, como família pastoral aqui, é escutar que você teve um problema, resolveu esse problema, e não pediu para a gente, não pediu oração, não pediu ajuda, não pediu um conselho, não pediu um abraço. Porque se nós não estamos aqui para viver isso, nós não estamos cumprindo o nosso propósito da forma correta. Isso é igreja, nós precisamos estar disponíveis para isso. Nós e vocês, disponíveis a viver assim. A igreja é um lugar de cura. É um lugar de restauração, é um lugar de cuidado, é um lugar de se importar com as necessidades dos outros, se importar com as dificuldades dos outros, entender as dores, entender as lutas. É que muitas vezes nós estamos habituados a medir o nosso grau de importância e cuidado com as dores alheias na nossa própria escala. E muitas vezes, meu irmão, a minha vida, ela pode ter me levado para situações difíceis, das quais você nunca vai viver, tomara que não viva. E eu posso ser tentado a olhar para você e falar assim, para, isso é frescura isso que você está vivendo. Mas cada um tem as suas dores. Cada um tem um lugar onde o seu calo aperta. Cada um tem um lugar onde fica perdido quanto à situação, quanto à resolução, quanto à resposta, quanto ao caminho. E a igreja precisa ser esse lugar que nós não olhamos para o problema, nós não olhamos para a doença, nós não olhamos para aquilo que precisa de libertação. Eu falei de libertação, Corinthians ganhou o jogo. Vocês conseguem entender como Deus está no meio? Queridos, presta atenção nisso. Nós olhamos para a pessoa. O nosso olhar não está para o que a pessoa fez, para o que ela é, para o que ela causou, para o que ela deixou de causar, para o que ela está sentindo, o que estão falando dela. Nós cuidamos, nós curamos, nós amamos, nós servimos todos quantos se achegarem a nós. Este é o modelo de igreja. É por isso que o grau de importância para nós está muito parecido. Eu acho esse termo muito, muito forte. Quando Deus ele vai confrontar Caim, ele chega até Caim e diz: aonde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? O Senhor não falou de nada do que ele fez, deixou de fazer, do que tinha acontecido, da inveja, tal. Ele diz: você tinha uma responsabilidade com o teu irmão. Você que está cumprindo ela, cadê ele? Nós, como igreja, precisamos entender isso. Nós precisamos exercer esse cuidado mútuo, de entender que esse é um lugar onde as pessoas precisam ser curadas, amadas, encorajadas, e nós precisamos trazer para perto. Igreja é um lugar de cura e libertação, cura e restauração. Quarto ponto. A igreja é um lugar onde você tem exercício para a vida. A igreja é um lugar de treinamento para a sua vida. Lá em 2 Timóteo 3, a partir do 16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Nós estamos aqui, quando nós pregamos a palavra, quando nós ensinamos a palavra, quando nós pensamos acerca da palavra, quando nós aplicamos a palavra igual estamos fazendo hoje, nós estamos treinando você, nós estamos sendo treinados para viver uma vida cristã conforme os princípios do Senhor. Aqui é um lugar de treinamento. Aqui é o lugar. Sabe por que a gente vem aos domingos?
Porque domingo é o dia do treinamento, é o primeiro dia da semana. Você não vem no último dia da semana, depois de tudo que viveu. Você vem no domingo aqui para receber tudo aquilo que você precisa, para os desafios que talvez você vai ter nessa semana. O treinamento precede aquilo que nós vamos fazer, não o contrário. Então nós estamos aqui porque nós entendemos que é necessário, neste lugar, sermos instruídos pela palavra, ensinados pela palavra, desenvolvidos pela palavra, exercitados através da palavra, para viver uma vida com os princípios do Senhor. Este lugar é para isso. Este lugar é onde nós podemos crescer na palavra do Senhor através das Escrituras. Quinto e último ponto. A igreja é um lugar de envio para a missão. Igreja não é ponto de chegada, igreja é ponto de partida. Lá em Deuteronômio 28, o texto que a Thalita citou na oração aqui, a Bíblia diz que você vai obedecer a Deus, vai seguir a Deus, vai honrar a Deus, vai avançar no caminho a Deus, e as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Lá em Marcos 16, 17, a Bíblia diz que os sinais seguirão aqueles que creem. Não dá para seguir quem está parado, meu irmão. Igreja não é linha de chegada, igreja é um ponto de partida. Chegamos aqui, mas não terminamos aqui. Chegamos aqui agora para viver um propósito do Senhor. Chegamos aqui para poder cumprir o ídolo do Senhor. Mateus 28, a partir do 18, diz: ide, fazei discípulos de todas as nações. Vai. Nós somos chamados para avançar. A igreja não é um lugar de acomodação. Não é porque chegamos aqui que tudo está certo. Pelo contrário, chegamos aqui, a responsabilidade começa. Chegamos aqui, o chamado começa. Chegamos aqui, o Senhor começa a olhar para nós como alvos do campo que Ele já tem preparado. E está branco, para que eu e você possa chegar aonde Ele deseja. Lá em Atos capítulo 13, olha esse texto que interessante. Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé, junto com alguns outros, estavam na igreja de Antioquia. E havia na Antioquia os profetas, mestres Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, o Colasso de Herodes e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Eles estavam na igreja, esses homens estavam num culto como esse, esses homens estavam num encontro, aprendendo da palavra, desenvolvendo a sua fé no Senhor. E nesse dia o Espírito Santo diz: estou chamando. Esses homens, eles têm uma jornada, esses homens vão avançar, esses homens não vão ficar parados aqui. A igreja é um lugar de envio, é um lugar onde nós somos chamados. A igreja é na igreja que o Senhor quer direcionar você para os propósitos que Ele tem para a sua vida, através dos dons, dos talentos, do chamado que Ele tem para você. Não existe neutralidade na igreja, querido. Quem não entendeu o que é envio através da igreja, não entendeu o que é igreja, e talvez não tenha nem entendido o que é salvação em Cristo Jesus, porque uma coisa leva a outra. Mas quando nós entendemos de fato quem nos salvou, onde Ele nos colocou e para o que nos colocou, nós podemos avançar. Igreja é um lugar de envio. Nós fomos chamados para invadir as trevas. Quando o Senhor está falando ali com Pedro, com os discípulos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Ele diz o seguinte: olha, eu vou edificar uma igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês. Pergunto: você tem porta na tua casa? Claro. Porta é um objeto de defesa ou um objeto de ataque? De defesa. Se um ladrão tentar entrar na tua casa, você não vai dar portada nele. Ou você vai contar que a porta se defenda para que ele não entre. Porta é um objeto de defesa, não de ataque. Jesus está dizendo: as portas do inferno não vão prevalecer contra você. Em outras palavras, ele está dizendo: não é o inferno que vai atacar você, é você que precisa atacar o inferno.
É você que precisa meter o pé na porta e eles não vão resistir quando você entender que você está sendo enviado. Igreja é um lugar de envio. Igreja é um lugar onde nós temos responsabilidades. Todos aqui são agentes missionários do Senhor. Todos aqui têm uma responsabilidade de ser extensão do reino de Deus. Agora, se aqui é a embaixada do Senhor, onde nós nos reunimos como concidadãos dos céus, lá em 1 Pedro 2,9 diz que você é um embaixador. Então você também sai para representá-lo em terra estranha. Você também sai daqui com uma responsabilidade de poder manifestar esse Cristo acerca de todas as coisas que você tem recebido, de todas as coisas que você tem sido ensinado. Este lugar é a igreja. É este lugar que nós estamos vivendo aqui. É este lugar que nós precisamos dar essa importância. É um lugar onde nós encontramos ao Senhor. É um lugar onde a família espiritual se reúne. Você vai ter irmãos aqui, querido. É um lugar de cura, de restauração, de libertação. É um lugar onde você tem o exercício para a tua vida. É um lugar onde você é enviado. A igreja não é um evento que assistimos, mas é uma família onde pertencemos. Um lugar onde nós somos curados. Somos treinados e enviados para transformar o mundo. Eu vou pedir para o louvor já subir aqui. Mas deixa eu dizer algo para você, querido. Para a gente avançar aqui, encerrar e orar. Sabe que lugar é esse? Esse lugar é o lugar onde o perdido é achado. Esse lugar é um lugar de recomeço. Esse lugar é um lugar de crescimento. Esse lugar é um lugar de encorajamento. Esse lugar é um lugar de arrependimento. Esse lugar é um lugar para você, esse é o seu lugar. Você precisa entender que Deus, Ele reservou um lugar para o seu povo. Vós não ereis povo, mas agora são. E para esse povo, Deus preparou um lugar geográfico do céu, uma embaixada dele. Esse lugar é a igreja do Senhor. É esse lugar que você está. Valorize esse lugar e entenda aquilo que o filósofo estava dizendo. A igreja transforma vidas. A igreja nos dá coisas maravilhosas. A igreja dá sentido. A igreja nos dá relacionamentos saudáveis. A igreja nos dá experiências maravilhosas. E nós não podemos abrir mão disso de forma nenhuma. Fique em pé onde você está, eu quero orar com você.